Vamos falar agora da voz passiva sintética. A voz passiva sintética é aquela que é chamada assim por ser econômica. Ela é econômica, por isso ela é chamada de sintética. Nas provas de concursos públicos, existem, você vai ver aí, eu dividi o seu material em 4 modelos de questões. 4 modelos de questões. Se eu conseguir fazer com que você entenda esses 4 modelos, eu terei preparado você para qualquer banca. Sabe por que são 4 tipos de questão? Você vai passear pelos 4 comigo. A gente está falando de voz passiva sintética, que é econômica. O primeiro tipo de questão, que a gente já vai começar a treinar agora, é aquela questão em que você precisa identificar se a frase está na voz passiva sintética. Como é que eu identifico isso? Vou te mostrar agora, eu vou te dar instruções. O segundo tipo de questão, eu vou só entrar nesse segundo tipo de questão, mas eu vou resolver mesmo quando você tiver... Nós vamos ter a aula do C, classificação do C. A gente, fique tranquilo, a gente vai ter uma aula só do C, do Q e do C. Quando chegarmos à aula do C, vai ser melhor, eu vou falar melhor, mas eu já vou fazer isso nesta aula, que são as principais classificações do C. Identificar o C. Por enquanto, a gente vai falar dos principais classificações do C. Quando chegar a aula do C, aí eu vou esgotar o assunto. Depois vem o terceiro tipo de questão, que é a questão de reescritura. São as questões que eu selecionei aí, em que as bancas pedem que o candidato passe da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Você não aprendeu comigo a passar da ativa para passiva e da passiva analítica para ativa? Você vai ter de aprender agora com a sintética. Então, e é mais fácil. Você vai ver que não é difícil. Você vai passar da sintética para a analítica. E, por fim, aquelas questões em que total coordenação motora. Você vai passar a frase da voz passiva sintética para ativa. Ah, desculpe, eu vou colocar o número 5. Desculpe. 5. E o quinto tipo de questão... porque eu trouxe também... Eu vou cercar todas as possibilidades. O quinto tipo de questão é o contrário. É quando você vai da passiva analítica ou ativa para a sintética. É o contrário. Ou seja, a banca, você vai ver que... Dri, como é que eu nunca fiz isso? Você nunca fez isso porque você nunca aprendeu assim de forma fatiada. Você vai aprendendo. Quando a gente aprende muito superficialmente, a gente acha que não existem tantas coisas. A gente fica meio perdidaço. Agora você vai ver que são 5 coisas. Identificar a frase como voz passiva. Classificar o C. São as questões em que a banca pede o C passivador, aí você tem que conhecer os outros 6. Passar da sintética para analítica, passar da sintética para ativa, ou passar da ativa ou da analítica para sintética, que é o final. Dê um print nisso daí, porque no final do material, eu quero que você olhe para isso aqui e diga, aprendi, já sei isso. Que aí você vai estar preparado para qualquer desafio. Eu também vou printar, porque vai ser meu compromisso com você, tá bom? Vamos lá, você vai aprender isso tudo e não vai nem sentir. No final você vai dizer, aprendi. Vamos começar então com aquelas questões de concursos em que você precisa identificar que a frase está na passiva sintética. Como é que eu faço para saber que uma frase está na passiva sintética? O que ela precisa ter? O que ela precisa ter? Qual é a estrutura? Lembra que você viu que, voltando ao início da teoria para você relembrar. Estamos falando de voz verbal. Voz verbal é a relação entre sujeito e verbo. Lembra que você aprendeu que são... Estou revisando para poder falar da passiva sintética. Lembra que você aprendeu que são 3 as vozes do verbo? Ativa, que é aquela em que o sujeito age. Passiva, que é aquela em que o sujeito sofre. E reflexiva, que é aquela em que o sujeito exerce e sofre. A voz ativa, o sujeito é agente, pratica ação verbal. Exemplo, todos compreenderam a questão. Todos compreenderam a questão, a voz é ativa porque o sujeito é agente. Tudo bem? Show.
Depois, voz passiva. Você estudou comigo que a voz passiva, ela pode ser analítica, que foi aquela que você acabou de estudar comigo. Analítica é aquela que aumenta. Analítica é aquela que aumenta. Ela tem o verbo ser vingativo, lembra? É o auxiliar ser, podendo também ser os auxiliares ser, pode ser, normalmente é o ser, mas podem ser os auxiliares estar ou ficar. Isso aí eu não bati muito porque isso é discutível. Então, nem entrei a fundo nesses outros auxiliares para não te confundir, tá bom? E na voz passiva analítica, o verbo ser vem sempre seguido de particípio. Lembra? Aí você aprendeu a identificar a voz passiva analítica, ó, sujeito paciente, locução verbal, verbo ser, seguido de particípio. Você aprendeu também que na voz passiva analítica, o agente da passiva pode vir determinado ou indeterminado. Ó, olha o exemplo. O alerta foi dado, lembra? Agente da passiva indeterminado. E aí, você também treinou exaustivamente isso. Quando o agente da passiva é indeterminado e eu passo para ativa, o sujeito da ativa fica indeterminado. Tudo isso foi o que você estudou comigo até aqui. Agora sim, agora nós vamos fechar falando da voz passiva sintética ou pronominal. A voz passiva sintética, ela também é chamada de pronominal, porque ela traz o pronome ser. O pronome ser, o chamado pronome apassivador ou partícula, pode ser chamado de pronome apassivador ou partícula apassivadora. É o famoso PA. PA, pronome apassivador, partícula apassivadora. A voz passiva sintética, atenção que agora é tudo matéria nova, tá? Eu me lembro muito da infância. Tia, hoje tem matéria nova? É. Então agora é matéria nova. Tudo que eu falar aqui agora você ainda não ouviu. Eu ainda não falei, então atenção. A voz passiva sintética, vão te perguntar isso. Por que que ela é econômica? Porque ela economiza em duas coisas. Ela é chamada de sintética porque ela economiza em duas coisas. Qual é a economia? Vou até escrever aqui ao lado. Qual é a economia dela? A economia são duas economias. A primeira economia dela. Por que ela é econômica? Porque ela não tem auxiliar, não tem verbo auxiliar vingativo, não tem. Ela não traz o verbo ser. A analítica é que traz o verbo ser, ela é que aumenta, ela é que tem o verbo ser. A sintética, ela economiza, por isso ela é chamada de sintética, ela não tem verbo auxiliar. E a segunda economia que ela faz, ela não menciona agente da passiva. Não menciona o agente. Não é que ele não exista, cuidado, porque o CESP adora isso. O CESP vai perguntar, por exemplo, se o agente da passiva é inexistente. Não, ele existe. Ele é indeterminado. Você só não sabe quem foi, mas alguém fez. Agente da passiva indeterminado não é o mesmo que agente da passiva inexistente não viaja, tá? Então, assim, o agente da passiva, na voz passiva sintética, ele é indeterminado. Você não diz quem foi, mas alguém fez. Então, vê, por isso ela é econômica. Porque ela diz, vende-se casa. Ela não diz quem vende, alguém está vendendo. Então não é que seja inexistente, existe, mas não se menciona. Dri, é erro dizer vende-se casa por mim? E se eu quiser colocar o agente, tipo, me deu vontade de colocar o agente? Você pode, mas não é comum. Por quê? Porque ela é econômica, o objetivo dela é não dizer quem fez. Então, por isso que ele não aparece. Mas não quer dizer que seja errado. Ah, você está falando errado se você disser vende-se casa por esta imobiliária. Há gramáticos que registram construções assim, mas não é comum, porque o objetivo dela é suprimir essa informação, tá bom? E ela não tem o verbo vingativo ser, por isso ela é econômica. Que mais que a gente... Ó, presta atenção, teoria de voz passiva sintética é muito curta. Eu estou falando tudo de uma vez só. Então, se você se comprometer a entender tudo que eu estou falando aqui, a gente faz um estrago nas questões. Primeira coisa que eu falei, então,
Eu disse que ela é sintética porque é econômica. Eu disse que ela faz 2 economias, tudo bem? Agora eu vou falar outra coisa dela que você tem que saber. A voz passiva, como é que eu faço para reconhecer? Então, agora eu vou falar outra coisa que você tem que saber. Eu vou até sistematizar. Olha, eu sou chata com esse negócio de sistematizar porque eu já vi muita gente se perder. Então, como eu já conheço isso, eu prefiro sistematizar para você não se perder depois. Dizer assim, Adri, eu esqueci tudo que você falou lá na aula. Se você sistematizar, colocar no seu caderninho, você não vai se perder. Como reconhecer que a frase está na voz passiva sintética? Então, eu vou sistematizar para a gente resolver as questões a partir dessa sistematização. Como eu sei que a frase está na passiva sintética? Existem 2 formas de você identificar isso. A primeira é pela transitividade. Ver, vou até escrever, ó, ver a transitividade do verbo. Você tem de ter a estrutura de VTD ou VTDI mais C. Tem de ser VTD ou VTDI mais C. E a segunda coisa, você tem que fazer as 2 coisas, não é só uma não. Ah, eu posso escolher? Não, as 2 coisas que você tem que fazer para ter certeza de que a frase está na passiva sintética. Qual é a segunda coisa? Segunda coisa é passar mentalmente para a analítica, para ver se faz sentido. Porque, ó, vou repetir, se não fizer a segunda, CESP, por exemplo, é danada. CESP coloca direto VTD mais C e não é voz passiva sintética. Mas é o quê? Verbo pronominal, verbo reflexivo. Então tem que tomar cuidado porque você vai ter de usar as 2 coisas para ter certeza de que a frase está na voz passiva sintética. Olhar a transitividade do verbo não é suficiente, porque às vezes você vai ver, não precisa... Adri, eu quero um exemplo, você vai fazer questões comigo. Você vai ver que há questões em que há VTD, VTDI mais C e a frase não está na sintética. Então, você tem de também passar mentalmente a frase para a voz passiva analítica. Tá? Você vai passar para a analítica e aí vai ver se faz sentido. Se fizer sentido, coisa linda, a frase está na voz passiva sintética. Tá bom? Adriana, eu preciso disso para quê? Eu vou muito devagar com você. O que você vai fazer agora comigo? Sabe isso que você acabou de aprender? Que é identificar que a frase está na passiva sintética? Com isso, a gente já vai começar a resolver questões. Eu vou interromper a teoria aqui. Isso não é tudo da teoria, porque eu ainda vou falar um pouquinho do ser. E nós vamos resolver uma sequência de questões nesse vídeo, só para você identificar se a frase está na passiva sintética, usando essas 2 dicas que eu te dei. Identificando a transitividade do verbo e passando a frase mentalmente. Adriana, por que mentalmente? Não precisa fazer num cantinho, faz mentalmente na hora, tá bom? Acabou esse negócio de ficar lá escrevendo no cantinho, que ninguém vai querer ler o que você fez. Então, você passa mentalmente para a analítica, você tem certeza de que ela está na sintética. Tudo bem? Então, vamos lá. Questões de concurso. Devagar. Consertou-se o computador do laboratório? Ó, fui para as questões, depois eu volto à teoria para fechar. Consertou-se o computador do laboratório? O verbo está na voz, ó, C ligado a VTD. Quem conserta, conserta alguma coisa, mais C, beleza. Aí eu passo a frase para a analítica, mentalmente o computador foi consertado. Consertou-se o computador foi consertado, resposta letra E. Então, você está vendo que há questões de concursos em que as bancas só querem que o candidato veja se a frase está na voz passiva sintética? Ó, essa aí é FGV. Olha o que a banca diz. Questão 2. Em relação ao fragmento acima, assinale a opção
em que os dois casos apresentam exemplos de voz passiva. Preste atenção que aqui a FGV quer que você marque os dois fragmentos, repare que ela vai trazendo fragmentos, os dois têm de estar na voz passiva. Quando a banca fala simplesmente voz passiva, lembra que voz passiva pode ser analítica, tá bom? Tá bom, tudo bem. Bonitinho demais, sabe? Volta, Adri, volta. Volta, Adri, já voltei. Aí o outro, deixa quieto. Vocês são muito engraçados. Porque do nada, eu tô aqui respondendo a questão, eu olho pro chat e ele tá bombando. Tá bom, eu volto. Não, eu levo susto, mas eu já sou uma pessoa controlada. E aí eu volto ao normal, como se nada tivesse acontecido. Eu voltei, tá bom? Eu voltei, tá? Volte. Então vamos lá, vem comigo, ó. Então já olhei, tá? Bobeira, olha a pressão. Não trabalho bem sob pressão. Vem, vamos lá. Então, questão 1, ele diz o seguinte: aqui a banca quer que você identifique a voz. Beleza, questão 1, show, né? Então, é para eu identificar a voz, resposta letra E. Tá bom? Resposta letra E, por quê? Eu tenho VTD, quem conserta alguma coisa. VTD mais C é estrutura de voz passiva sintética, mas para eu ter certeza de que está na passiva sintética... Ah, tá bom. Volta mais, eu volto. Eu volto mais, tá? Tá bom, Adriana? Eu quero que você volte desde voz ativa. Adriana, eu quero que você volte tudo para verbos. Adriana, eu quero que você dê aula de acentuação, porque eu não respeito os seus sentimentos. Ó, volte comigo, vou voltar a gravar, para quem perdeu. Como reconhecer que a frase está na voz passiva sintética? Como reconhecer que a frase está na passiva sintética? Duas coisas. Eu vejo a transitividade do verbo, eu vejo se é VTD ou VTDI mais C, só que isso não vai ser suficiente. Você vai ver que nas questões, lá na frente, CESP, que adora isso, olhar só para a transitividade do verbo não adianta, porque você vai ver casos, eu não vou te mostrar agora, que depois a gente vai resolver questão disso. Por isso que eu estou colocando as duas coisas para você já anotar no cantinho aí do seu material. Para eu ter certeza de que a frase está na sintética, não basta ver a transitividade do verbo, porque haverá casos em que eu vou olhar para o verbo e vou dizer assim, poxa, ele é VTD, mas ele está ligado a um ser reflexivo, e aí ele não vai ser voz passiva sintética. Então, não é só isso. Você tem que fazer duas coisas. Você tem de identificar a transitividade do verbo. Só será a voz passiva se tiver VTD ou VTDI. Por que, Indri? Por que é só com VTD ou VTDI? Porque eu tenho que ter objeto direto. Lembra que para eu passar da ativa para passiva eu tenho que ter objeto direto? Então, tem que ter transitividade direta. Então, tem que ser VTD ou VTDI. E eu tenho que passar a frase mentalmente para a passiva analítica, para eu ter certeza de que ela está na passiva sintética. Como assim? Aí vem a questão, então, ó, interrompi a teoria agora. Acabou a teoria, Adri, de voz passiva sintética? Não, eu vou fatiar a teoria. Lembra que eu falei para você que eu ia falar de 5 coisas? Então, ao longo dessa aula e da próxima aula, eu vou falar das 5 coisas de voz passiva sintética. Eu estou falando da primeira. Qual é a primeira coisa aqui que eu estou aprendendo, Dri, que eu vou aprender agora? Você vai aprender a identificar frase na passiva sintética. Saindo do zero, na lama ainda. O cara que tá na lama, o cara que não sabe nem... Ele olha assim, ele fala, não sei nem ver se tá na sintética. Como é que eu resolvo isso na minha vida? Vamos lá. Ó, questão 1. A banca pede, traz uma frase e pede a voz.
Vejo um verbo que tem transitividade direta. Quem conserta, conserta alguma coisa. VTD. Tudo bem? VTD mais C, coisa linda. VTD mais C. Então, tem cara de voz passiva sintética. Tem cara de voz passiva sintética. Passo para a analítica mentalmente. Não precisa fazer mais num cantinho, porque não é questão de reescritura. É só para identificar a voz. Não precisa ficar passando num cantinho ali, não. Passe mentalmente. Ó, consertou-se o computador. O computador foi consertado. Isso aí faz sentido. Então, quando você passa para a analítica, é que você tem certeza de que ela está na sintética. Não deixe de passar mentalmente para a analítica, porque isso vai te salvar nas piores questões. Então, já se acostume a fazer isso desde o início, agora, que a gente está nas questões mais fáceis, tá? Então, ó, passei mentalmente para a analítica. O computador foi consertado. Coisa linda, tenho certeza agora de que ela está na passiva sintética. Questão 2. Então, Adri, a gente está aprendendo a identificar a frase na voz passiva sintética. É a primeira coisa que eu tenho de aprender, não é? Essa questão da FGV, ela retirava do texto trechos e dizia o seguinte, ó. Em relação ao fragmento acima, assinale a opção em que os dois casos... Como assim, Adri? Os dois casos. Dois casos, porque, ó, tá vendo esse E? Esse E está unindo duas construções em cada alternativa. Você vai ter de descobrir a alternativa em que os dois casos, as duas construções ligadas pelo E, apresentem exemplos de voz passiva. Quando a banca falar voz, quando a questão falar voz passiva, entenda, existem dois tipos. Ela não está dizendo que é sintética. Pode ser analítica, então, ou sintética. Então, você vai marcar uma opção em que as duas formas estejam na voz passiva. Seja analítica ou sintética. Vamos embora, então? Ó, letra A. São muito diversificadas e sejam tomadas. Ai, Dri, sei lá, ó, verbo ser. Tô achando que é a letra A. Tô achando voz passiva analítica nas duas. Será? Vamos embora ao texto. Olha aqui, ó. São muito diversificadas. E depois o sejam tomadas, tá bom? Marquei aqui para você identificar. Vamos ver se as duas estão na passiva. Você está resolvendo questão de identificar a voz, tá? Então, leia um pouquinho antes aqui comigo, ó. Essas duas tipologias urbanísticas somam cerca da metade das moradias urbanas brasileiras. São muito diversificadas. São muito diversificadas. Isso é voz passiva? São muito diversificadas? As duas tipologias são muito diversificadas? Isso é voz passiva? Isso é voz passiva? Isso é ser mais verbo no particípio? Não. Isso é verbo ser, verbo de ligação. Diversificadas aqui é adjetivo, não é o verbo. É adjetivo na função de predicativo do sujeito. Quando eu fui ao texto, eu vi que isso aqui estava funcionando como adjetivo, qualificando. Essas duas tipologias são muito diversificadas. Parecia ser voz passiva analítica, mas não é, não. Vamos ver se a segunda é, porque a gente vai ter que saber para as outras opções. Ó, essas áreas sejam tomadas. Verbo ser, mais particípio. Esse particípio aqui está agindo como verbo. Essas áreas, sujeito paciente, elas sofrem a ação de ser tomadas. Coisa linda. Essa aqui é a voz passiva analítica, sim. Então, ó, essa aqui não era. Essa aqui é a voz ativa. Essa aqui é a voz passiva analítica. Então, você está vendo como pode ser difícil uma questão só para ver a voz? Só para ver a voz. Então, tá. A letra A não é, porque a letra A, vamos embora, ó. Ativa e passiva analítica. Eu quero passiva e passiva. B. Criam-se condições
Criam-se condições, eu nem preciso ir ao texto, coisa linda, ó, coisa linda, criam-se condições, é C mais VTD, condições são criadas. Voz passiva sintética, começou bem. Só que o impõe é ativa, tá? Então, ó, não é a letra A por causa da primeira parte, não é a letra B por causa da primeira parte, não é a letra C por causa da primeira parte. Resposta, letra D. E a letra E não é por causa da segunda parte. São muito diversificadas, era a voz ativa. Tudo bem? A gente começou leve, só identificando frases na voz passiva. A resposta foi letra D, porque eu tenho voz passiva analítica, sejam tomadas, e voz passiva sintética. E aí você aprendeu que quando a banca falar voz passiva, pode ser analítica ou sintética. Essa aqui é analítica, essa aqui é sintética. Show. Questão 3. Não precisa ler o texto. Venha direto aqui comigo. O que a banca quer? A frase do texto 1 que se encontra na voz passiva é... A frase do texto que se encontra na voz passiva. Adriana, o que eu faço aqui? Minha filha, a banca não sublinhou nada. Não, ela não sublinhou, mas você vai vivendo cada verbo. Olha, com questão de voz verbal, você vai vivendo cada verbo. Você vai vivendo cada verbo a seu momento e aí vai identificando a voz. Vamos fazer isso juntos? Vamos viver cada verbo. Adriana, o que é verbo? Adriana, minha filha, eu não sei, eu não tô sentindo as pernas. Não, você tá assim, vem, ó. Nos sentimos impossibilitados. Vou viver esse verbo. Vou vivendo os verbos. Vou procurando os verbos. Ó, então, nos sentimos. Isso é voz passiva? Não, isso é ativa. Ativa. Tô vivendo os verbos. Estar livres. Estar livres. Isso é voz passiva? Não. Ativa, ativa. Tô vivendo os verbos. A banca quer passiva. Vamos lá, letra B. Não nos basta possuir. Isso é voz ativa. Passiva. É muito simples. Passiva ou é passiva analítica, ser mais particípio, ou é sintética. Então, frieza agora, frieza. Ó, letra C. Adriana, coisa linda, gostei. Locução verbal. Tô gostando, tô achando que é voz passiva. Não é nada. Voz passiva é ser mais particípio. Isso aqui é gerúndio. Não, isso é voz ativa. Não é passiva porque tem que ser particípio. Tá bom. Letra D. Adriana, não sei nem para onde eu olho. Viva os verbos. Ó, quando é voz verbal, você tem que viver os verbos. Nos sentimos, é verbo sentir. Voz ativa. Está exercendo a ação de sentir. Entendeu? Tá, então, vem comigo. Ó, se desfazem. Se ligado a VTD, quem desfaz, desfaz alguma coisa. O C ligado a VTD. C ligado a VTD parece ser voz passiva sintética. Tem cara de voz passiva sintética. Outra coisa que eu quero te mostrar nas questões que você vai ver. Olha aqui. Nem sempre voz passiva sintética vem com ênclise, não. Ó, cuidado, que tem gente que acha que voz passiva sintética só existe desse jeito. Ó, vende-se casa. Vende-se casa, aluga-se apartamento, sempre com ênclise. Cara, não, voz passiva sintética pode vir com próclise, com mesóclise. Frieza. Vou repetir o problema da letra E. Tem gente que olha para a letra E e fala, eu acho que não é sintética não, porque sintética, minha filha, é sempre assim, ênclise. Pare com isso, frieza. C mais VTD, próclise, qual é o problema? Eu posso ter voz passiva sintética em mais de uma colocação pronominal. Então, ó, C mais VTD, quem desfaz alguma coisa. Pronto, eu faço duas coisas, lembra? Eu faço duas coisas para ver se a frase está na sintética. Eu olho a transitividade do verbo, quem desfaz alguma coisa, e eu passo mentalmente para a analítica. Os limites são desfeitos.
são desfeitos. Só passei aqui no cantinho para você ver. São desfeitos. Passei para a analítica, tenho certeza de que está na sintética. Tá bom? Vamos embora para a última desse bloco. Eu comecei leve com você, para você entender direitinho o que é uma frase na voz passiva sintética. Tá bom? A gente vai fazer a última questão disso. Então, vem, ó. Vamos lá. Questão 4. Agora. Dri, eu entendi, deixa eu aproveitar aqui o chat. Eu entendi que esse ser, ele veio anteposto aí ao verbo, né? Ele tá com próclise porque é uma palavra atrativa. Ou seja, houve uma próclise obrigatória por causa do cada vez mais que atraiu. E qual é o problema, não é? Então, eu posso ter voz passiva sintética com próclise. Isso aí, show. Vambora, vem. Ó, questão 4. Saideira. A banca quer uma voz verbal diferente. Todas estão na mesma voz. Uma é diferente. Não sei por onde começar. Vou viver aqui cada verbo. Achei um. Desestabilizando. Ativa. Depois, afloram. Provocaram. Estão, viva cada verbo, ó. Afloram, provocaram, estão provocando. Ativa, 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 tudo ativo. A banca quer a que seja diferente, todas estão na ativa. Vai. Dentre essas ações, as principais talvez sejam. Dri, tô com vontade de dizer que é essa. Não, sejam. É só verbo ser, cadê o particípio? Sei lá, tá nas reticências. Não. Ativa. É verbo de ligação. Verbo de ligação. Tá bom, eu quero que seja diferente. D. Viva cada verbo. Rendem. Ativa. Resposta. Letra E. Atualmente, quando se mencionam. Pronto, de novo. Você entendeu no que a FGV investe? Ela fica colocando voz passiva sintética com próclise. Para o cara que acha que só existe sintética com ênclise, é errar a questão. Você entendeu então? Repita comigo. Voz passiva sintética pode vir com próclise, ênclise ou mesóclise. E é isso que a banca está mostrando aí. Esse C tá ligado a VTD. Quem menciona alguma coisa. Aí, lembra que eu tenho que fazer duas coisas para ter certeza de que está na sintética? Segunda coisa é passar para a analítica, mentalmente. Atualmente, quando se mencionam, atualmente, quando são mencionadas. Se mencionam, são mencionadas. Passei para a analítica, tenho certeza de que a frase está na passiva sintética. E a frase ficou aí com próclise, porque o quando é uma conjunção subordinativa, palavra invariável. Palavra invariável é palavra atrativa. Tudo bem? Olha, aonde eu quero chegar com você, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Falta só mais um vídeo para eu te preparar para a última aula de vozes verbais, que é a próxima, em que eu vou reescrever. Aí a gente vai ficar fazendo reescritura. Mas antes da gente entrar em reescritura, que é aonde eu quero chegar, a gente agora, no próximo vídeo, para fechar, a gente vai treinar questões, só questões que trazem o C. C. O C que você vai aprender que pode ser índice de indeterminação, pode ser um monte de coisa. Mas a gente vai falar só dos principais. No próximo vídeo vai resolver questões do C. Aí depois você está pronto para reescrever. Tudo bem?